Diretamente podcast. Seja bem-vindo ao nosso podcast, programa de entrevistas, mensagens, atualidades. Aqui Isaac Palma falando e como vocês já sabem, quem tem nos acompanhado, agora também com um novo parceiro aí, um novo companheiro de bancada, Samuel, professor Samuel, né? É isso aí. Então, para você, seja bem-vindo aqui, você que está ao vivo, já vai curtindo, comentando e compartilhando. E agora eu passo a bola para o nosso companheiro aí. É isso aí, meu irmão Isaac, a todos vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia, que Deus abençoe o nosso final de semana e esse programa também. E é tão bom estar entre irmãos, né? Verdade, aqui conhecendo o irmão Isaac há pouco tempo, mas o pastor André Olimpo, o irmão André Olimpo, foi meu parceiro de podcast de Papo de Sexta, né? Estivemos juntos. Tem uma história incrível e eu tenho o prazer de anunciar o nosso convidado, o pastor André Olímpio, ele que é escritor, poeta, professor, olha, além de pastor, claro. Diga aí, meu irmão, bom dia. Bom dia, é um prazer, me perdoe o horário, tá bom? Eu quero agradecer essa oportunidade, obrigado mesmo pelo santo nome de Jesus, é um grande prazer estar aqui com vocês, aprender junto com vocês e servir com vocês essa manhã. Maravilha. É isso, meu irmão Isaac Palma. Tem tanta curiosidade, né? E o tema de hoje ele é sugestivo, né? Sim. Juventude e o cristianismo. Infelizmente, eu tenho feito alguns textos sobre a questão da vaidade, né? E cada vez mais o ter está sendo mais importante que o ser. Sim. E a juventude parece que para obter like, para obter sucesso, está fazendo de tudo menos seguir o caminho que nós conhecemos, que é o caminho do céu, né, meu irmão? Exatamente, você me lembrou de algo, né, que eu li um livro do reverendo Caio Fábio, lá atrás. Então todo mundo conhece Caio Fábio, né? Sim, sim. Hoje em dia tá com uns Ele tá papos meio estranhos diferente. aí, mas, amém, examinar tudo retém o bem. A crise do ser e do ter, que ele já falava isso lá na década de 80, década de 90, realmente existe essa crise, né? E eu já estive, inclusive, conversando com jovens que eles falavam abertamente assim, não, eu tenho que ter isso, ter aquilo, ter o outro. Então, não, e o cristianismo ensina uma coisa totalmente diferente, não é verdade? Existe no meio cristão ricos, pobres, pessoas que estão lá no meio do caminho. Existe isso, mas o importante é ser um cristão. Essência, né? A essência, não é verdade? Cristo, certa vez ele foi perguntado lá, os discípulos admirados com o templo, né? Aquela coisa enorme. E ele fala que aquilo tudo seria derrubado, né? Ele estava ali fazendo uma profecia e também falando do que algo que aconteceria com ele também. 3 Jesus, dias eu reedifico. Sim, aí é uma será que é doido essas coisas, mas ele também estava falando lá na frente que no ano 70, né, General Tito entrou lá em Jerusalém e acabou com tudo, né, que se cumpre aquela profecia de Mateus 24. Mas aqui eu já, fazendo essa introdução, eu já pergunto ao pastor, você também percebe essa crise no meio dos jovens, no meio da juventude? Porque realmente o like, como o Samuel falou, as coisas elas são muito atrativas. Pode comentar e fica à vontade. Hoje em dia, como eu já escutei algumas pessoas falando, né? Quando eu obter tal coisa, então aí eu serei feliz. E a pessoa já tem de tudo. A gente vê que quanto mais a gente tem, não que o ter seja um problema, mas a gente não pode perder a essência, né? Porque muita coisa que a gente tem hoje foi feita com orações que tinham lágrimas nos nossos olhos. E a gente não pode esquecer de agradecer depois que tem. E o que perde a essência é justamente isso. Por exemplo, vamos pensar que a nossa matéria-prima dentro da gente, quando a gente ora, está sendo amassado, está sendo corroído para gerar aquilo que vai acontecer. Então, quando acontece, eu não sou feliz porque aconteceu. Eu sou feliz pela gratidão de ter perdido algumas coisas para que aquilo acontecesse.
Então, quando a gente começa a colocar isso na frente, de que quando eu ter um carro, serei feliz. Eu já escutei pessoas falando assim, quando eu estiver namorando, eu serei feliz. Meu Deus do céu, a gente vê uma discrepância muito grande, né? Agora falando para os de dentro da nossa família na fé, como se perdeu, como que está discrepante do que a gente lê até o último livro da Bíblia, em Apocalipse, para os dias de hoje. É muito glamour e é como a gente tem que deixar muito, muito claro essa ideia. O ter não é nenhum problema, é bom, mas a gente não pode esquecer das vezes que a gente orou para chegar àquilo, né? Da matéria-prima que a gente gastou para chegar naquilo. Então, aquilo é só a materialização daquilo que a gente tinha dentro. Nada fora disso pode... Meu Deus, e aí a gente vai perdendo o caminho. A gente vê Paulo dizendo, né, para Timóteo, inclusive a primeira carta de Paulo a Timóteo até a segunda, há como eu posso colocar de uma forma bastante humilde, há um estresse porque ele percebe que Timóteo está perdendo algumas coisas. Timóteo está olhando e falando bem assim, como que eu posso pregar? Porque Paulo sabia quem era Jesus. Timóteo sabia quem era Jesus por meio de Paulo. E aí imagina, a referência de Jesus através da ótica de Paulo é uma para Timóteo, e aí ele fala, né, por conta da juventude, ele pensa, como que eu posso pregar o evangelho sendo que a minha referência está presa agora, está prestes a morrer? Olha que discrepância gigante para o evangelho de hoje, que as pessoas têm, falam, não, e por favor, que o Espírito de Deus tire isso dos nossos corações. Vou falar mais uma vez, o ter não é um problema, o problema é quando nós começamos a endeusar aquilo, a colocar aquilo como motivo da nossa libertação. Não, nossa libertação é Jesus Cristo, Ele já nos libertou, Ele já nos fez livre, tudo o que nós conquistamos por meio de herdeiros e cordeiros de Cristo é nosso, porque Ele já nos deu. Mas isso não nos faz felizes, muito pelo contrário. Aí voltamos para a ótica de Paulo, falando sobre o ter, né? Ele fala, eu já comi bem e hoje eu tô comendo mal. Eu já tive boas roupas e hoje eu tenho roupas ruins. Eu já fui muito, já tive muito, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha aqui o cara que tá preso, meu Deus do céu, Justamente. o cara tá preso. Ele não tá solto, é a última carta dele, né? A segunda carta a Timóteo. Ele tá preso, ele tá dizendo, Timóteo, eu vou ser morto daqui a pouco. Mas fica bem, eu tô bem, é até logo. Olha que loucura só, né? Sim, então, na contramão, né? Muito, meu irmão Isaac, é muito contramão. E é interessante, eu quero colocar mais uma questão aqui em mesa, que daqui a pouco, às 18 horas, na Tume TV, tem um programa Fala Professor. Sim. E eu tive a oportunidade de receber o pastor Fabiano Rosa. E ele trouxe uma reflexão que me vem em mente agora, para compartilhar, que ele falava, o que nós chamamos de sonho, Deus chama de coisa. Na hora eu parei, olhei e falei, ih, rapaz. Aí ele me trouxe o verso, né? Buscai meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que o cristão, ele não está? É como também tem uma passagem bíblica que fala sobre o tesouro, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E a palavra nos orienta a ter o coração inclinado às coisas de Deus. Será que nós não estamos deixando de lado tudo que nós temos de amor, de coração, de coisas voltadas ao reino de Deus para mirar naquilo que é perecível? Nós temos mirado, né? Mas quando a gente fala nós, há até uma tentação para que a gente entre no balaio. Não é verdade? Isso é boa, exatamente. Há uma tentação. O que nós temos que fazer é olhar para a escritura, foi falado aqui semana passada várias vezes, né? Tentar interpretar o que ele estava querendo dizer, né? O texto, né? Tem o texto, o contexto, todas essas coisas aí. Mas se você, vamos supor que você não manja nada das escrituras sagradas, eu falo assim, começa lendo João. Foge totalmente muito do que tem sido ensinado. Não vou falar dos pontos difíceis, vamos falar dos pontos fáceis. Sim. Né? Este ponto aí que o pastor citou e você acabou de falar, está em Mateus. E Jesus, aquele contexto é o seguinte, ele está falando, vocês estão preocupados? Né? Vocês estão ansiosos? Olha como essa crise, né? O problema realmente não é ter,
mas é você endeusar aquilo, porque isso vai lhe deixar como? Doente. Sim, sim. Não é verdade? Quantas pessoas, né? Jesus compara como um louco, que foi juntando, essa noite pedirão a tua alma. E os discípulos estavam preocupados, Sim. porque é natural você se preocupar com o que você tem que vestir, comer e beber. Eles estavam preocupados com isso, e a partir do verso 25, Jesus fala assim, Mateus 6:25, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo ao que se vestir. Sim. Aí ele usa o exemplo dos passarinhos, que não plantam nem colhem, mas têm a melhor comida. Sim. Usa o exemplo dos lírios do campo, que se vestem melhor do que o Salomão. E no versículo 33, aí eu dei o contexto, né? 33, que é o versículo citado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, aí é o pronome demonstrativo. Todas essas coisas, quais são essas coisas do contexto? Comer, beber ou vestir. Não falta isso para os filhos de Deus. Sim, sim. E eu vou dizer mais. Aqui tem esse contexto e Deus nos dá muito mais. Com certeza. Não é verdade? Mas aqui ele está falando, ó, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, o foco, como o pastor colocou, o foco não é as coisas, não é verdade? Porque isso aí, vou usar um português aqui bem tranquilo. Isso é fichinha para Deus. Não é, isso aí não é nada, né? Chamou de sonho, é uma coisa. Para Deus não é nada, né? Se você se focar em algo desta terra, somente desta terra, você será o maior perdedor que tem. Eu acho que o primeiro bilionário lá das famílias dos grandiosos, não sei se é Rockford, os nomes. Rothschild, né? Rothschild falou, se você, o cara que só tem dinheiro é o cara mais pobre. Então, você vai tendo as coisas quando você foca no essencial, que às vezes não é nem visível. Sim. Que é o que Cristo está falando aqui. Porque muitos, nessa sanha de ter, perderam tudo. Quando você lê Eclesiastes, o que é? O cara tá depressivo? Não, o cara tá jogando a real ali, o sábio. Ele tá falando, olha, eu foquei nisso, eu foquei naquilo, eu foquei no outro, no trabalho, no dinheiro, na bebida, nas mulheres. E tudo isso, sem Deus, é nada. Sim. É vaidade. Isso. O que significa vaidade? Né? Não é você se embelezar. Vaidade é uma palavra que significa basicamente como um sopro, uma bolha de sabão. O que é uma bolha de sabão? Você vê aquela coisa bonita, daqui a pouco ela explode. Né? São coisas que se acabam muito rapidamente, né? E é triste, até né, nós que somos professores, né? Estamos em escola, somos, né? Os 3 professores. A gente já vê essa mentalidade nas criancinhas, sim, pequenas, já essa mentalidade do sucesso, de ter isso, de ter aquilo outro. E mais triste é que nós estamos vendo este pensamento mundano entrar dentro das igrejas e cada vez menos nós estamos vendo movimento de rodas de louvor, movimentos de oração, movimentos de buscar, de visitar, né? Então a gente está vendo o amor de fato de muitos se esfriar, né? Então é um ponto que eu acredito que seja preocupação principalmente dos irmãos, do irmão Isaac e do irmão André, que estão à frente, né, como pastor de um povo. É isso, pastor? Eu vou querer ouvir o comentário dele nesse gancho que você puxou, porque você é professor também, né? E eu também sou professor, dirijo a escola lá em São Roque. E na sala de aula ainda minha esposa é professora, fala, minha mãe deu um iPhone. Eles ficam loucos pelo celular, né? Pode comentar. Eu estava escutando os irmãos falando, eu achei muito interessante porque nunca estivemos tão presos em um tempo de liberdade, né? Estamos presos em um tempo de liberdade. O tempo de liberdade é o próprio Cristo, e Paulo fala, eu sendo prisioneiro, sendo livre, me tornei prisioneiro, eu quis ser prisioneiro de Cristo, porque Ele é a liberdade. Aí a gente volta para Jeremias, capítulo 17, é um
profeta de exílio, né? Que traz esperança para o povo de exílio. E a gente vê 17:9, justamente o contexto de prisão, ele falando, enganou-se o coração do homem. O que todo mundo queria ali? Liberdade. Ele fala, não, se o Senhor colocou a gente aqui, Ele quer ensinar a gente para alguma coisa. E isso foi muito interessante, porque o irmão Isaac falou sobre essa questão de trazer o contexto para que a palavra seja viva. Eu amei isso, Isaac. Obrigado por isso, Isaac. Isso é uma coisa de alguém que é expositor bíblico. A gente precisa amar o contexto. E como a gente entrou nesse contexto de escravidão, e o que nos parece, né, é que nós estamos presos em um tempo de liberdade. A gente é livre, principalmente nós cristãos. Não estou dizendo de uma libertinagem, mas a gente é livre. Nós fomos libertos por aquele que pegou o cadeado da vida, da eternidade, da morte, e quebrou e disse, estou dando para vocês a liberdade. Glória a Deus. Eu falei isso hoje com a minha esposa, rapaz. Eu falei porque eu tava vendo um debate lá entre o Tassos Licurgo, né? E ele, claro, ele defendendo o cristianismo. Isso. E aquele rapazinho lá, o Daniel Pax, que era o pastorzão, Isso. né? Nossa, eu vi isso. Né? Aí o Tassos dá uma aula, né? Sobre por que o cristão não pode ser comunista, né? E no fim, claro, eu ouvi e comentei com a minha esposa hoje. Falei, na verdade, o cristão é o cara mais livre que tem. Sim, sim. Ele é mais livre que tem. Nenhuma ideologia pode prender ele. Amém. Entendeu? Então, hoje, ouvindo isso do pastor, né? É porque não tem coincidência. Deus, né, falando assim, através das pessoas, que realmente isso. Você é cristão, muitos querem te aprisionar nas suas ideologias. Na verdade, muitas vezes, eles não estão tão presos na ideologia quanto você pensa. Eles estão presos na grana. Isso. Entendeu? Aí eles querem te aprisionar na ideia deles para que você seja ali um soldadinho, não é verdade? E eu não estou falando que nós não temos que ter posicionamento. Sim. Correto? Mas nós temos que ser livre. E a nossa liberdade dá o direito de falar não para a massa, né? Quem vê The Chosen, a introdução os peixinhos, de repente um peixinho fica azul, se eu não me engano. Vai trocando o caminho. Imagina o que é andar nessa contramão, na contramaré, não é verdade? Pastor? Mas é um ponto interessante essa questão do... Quando a gente fala de ideologia é ideal, né? Nós temos a nossa ideologia. E ela está muito clara. Nossa ideologia é o cristianismo, né? É a mensagem de Cristo, é o evangelho de Cristo. E quando você se converte ao evangelho de Cristo, você vai perceber que pautas para a maioria das pessoas, pautas que representam um poder político, para você tem um outro significado. Já aconteceu comigo, eu presidindo o Conselho Municipal de Assistência Social, defendendo projetos sociais, defendendo o trabalho de caridade das pessoas, e essa liberdade para as pessoas fazerem o bem, porque o que não falta é poder público tentando prejudicar, e as pessoas me apontando o dedo. Ah, mas como você defende isso vestindo verde e amarelo? Eu falo, antes de vestir verde e amarelo, antes de olhar para uma liderança política e falar, essa liderança está conversando mais com meus ideais do que outras lideranças. Antes disso, eu sou cristão. E aí, como cristão, você tem a liberdade de falar, opa, essa pauta que tal pessoa, tal público está defendendo é uma pauta que converge com a minha ideologia. Essa pauta... E aí, mora a questão que não dá é para a igreja se dividir. Isso não dá. Né? A igreja se dividir é o problema grande. Mas para a gente não fugir do assunto, pastor, eu gostaria de te perguntar, porque você é jovem. Eu sei disso, né? Sabemos disso, é só observar. Você é jovem. Quando você decidiu, recebeu esse chamado, que não é decisão, né? Decisão, não foi bem uma decisão, mas quando você recebeu esse chamado para ministrar a palavra, para pregar a palavra, até chegar na figura de pastor, com certeza o seu lado jovem, o seu lado juventude
tentou lutar contra, falando, opa, estou me limitando, será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? E é interessante porque tem muitos que estão nos acompanhando que olham para nós e falam, tudo muito lindo. Pregar o evangelho, ser pastor, cuidar de um rebanho, trabalhar pelo reino de Deus, tudo é muito lindo. Mas aí na hora de colocar na balança, já começa o mas. Mas será que é possível? Será que é possível ser jovem e servir a Deus com liberdade, meu irmão? Sim, é sim. Eu não encontrei nenhuma outra liberdade senão Cristo. Amém. Nenhuma outra. Não existe, não tem como. O apóstolo Paulo, ele fala, 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, se a nossa liberdade, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes de todas. Quando eu sinto isso, é uma coisa contínua. Essa briga vai ser para todos sempre, até o final. Até que ele venha ou até que eu morra. Uhum. Então, quando eu vejo isso, eu sinto minha vontade de jovem, querendo, vamos voltar atrás. A gente tem mais motivo para parar do que para continuar, fato. Mas a minha esperança não está nessa vida. Então, todas as vezes que isso aparece, eu falo, escuta aqui, casca. Falando para mim mesmo, né? Como o salmista diz em Salmos 42, né? Por que você está abatido? Qual o problema? Você sabe que não está tendo culto agora. A gente fala do culto na eternidade. Mas logo vai ter. Então, ou você fica aqui até que ele nos converta, ou eu oro para que ele nos quebre e nos mate. Então, é a minha briga contínua. Quando a gente percebe que não tem inimigos fora, não tem inimigo fora, a não ser o próprio inimigo das nossas almas. Mas eu não tenho inimigos em pessoas que cultuam junto com a gente, né? Às vezes pode ser que eles tenham em mim, mas eu não tenho. Aí eu vejo o jovem me gritando, vamos voltar, vamos parar, é mais fácil parar. Eu lembro de Paulo falando para Timóteo, eles podem, você não. Então eu entreguei pro Senhor. Tem dias que a gente tá mais, oscila e a gente fala, meu Deus, hoje tá frio, hoje eu não queria estar na igreja, hoje eu não queria isso, eu não queria aquilo. Nossa, mas eu podia ficar um pouquinho mais tempo trabalhando para poder ter um pouco mais de dinheiro. Aí eu lembro do que o Isaac falou, né? E eu falo, não, pera. A minha esperança não tá só nessa vida. Então, vai ter uma hora que ele vai me encontrar, ou vai ser na minha morte, ou quando eu encontrá-lo, né, na eternidade, e ele vai quebrar isso. Tem um texto que diz, ele secará dos nossos olhos toda lágrima. Então, eu acho isso muito bonito, porque a gente não vai chegar lá sorrindo. Sim. A gente vai apanhar muito chegando lá, até encontrar ele, e aí o homem das mãos furadas vai olhar e falar bem assim, pronto, acabou. Amém. Aqui você não vai precisar mais brigar, acabou. Você não tem pecado aqui. Aqui não tem luta. Aqui aí a gente olhar os nossos irmãos, João, a gente vê os profetas, a gente vê todos os outros, eles falando assim, agora você vai explicar quando você pregou aquele sermão. Eu quero saber o que significa aquilo que você falou. É isso, a minha esperança tá no grande dia. Amém. Aqui eu não tenho nenhuma esperança mesmo, não tenho mais nada. Aqui a gente já ganhou dinheiro, aqui a gente já perdeu dinheiro. Aqui a gente já ganhou amigo, aqui a gente já perdeu amigo. Aqui a gente conquistou coisas e perdeu coisas. Então a minha esperança aqui na terra não tem mais nenhuma esperança. Minha esperança tá quando eu olhar nos olhos do meu grande Senhor. Então eu luto até chegar esse grande dia, né? É isso. Maravilha. Eu vi que o pastor já abriu as escrituras. Tá em Apocalipse, né? Mas aqui tá no fim, ou entre o capítulo, se eu não me engano, 21, que fala da Nova Jerusalém, Sim. ou 22, mas exatamente isso, né? Quando vier o que é perfeito, né? Então, tá lá em Coríntios 13, mas eu tenho uma pergunta em relação a isso, mas antes deixa eu aqui, né? Ler um comentário. Opa, que chegou esses aqui. Comentários são especiais. Sim. Aproveita aí, pessoal, que tá acompanhando aí, A Joseli... compartilha, curte. Isso aí. A Joseli deseja bom dia, gratidão por mais esse episódio. Realmente está sendo um episódio muito edificante, né? E eu espero que você esteja curtindo, comentando e compartilhando, né? O vídeo fica gravado, joga aí nas suas redes sociais. Você pode acompanhar também diretamente podcast no Instagram e também no Facebook, né? E você está vendo aí que nós estamos com novos parceiros que estão passando aí, graças ao bom Deus, nós conseguimos novas parcerias para o quê? Para divulgar, porque nós queremos divulgar aqui não o podcast diretamente, necessariamente, mas a palavra do Senhor. Veja o quanto que os jovens precisam
exatamente, inclusive jovens dentro da igreja, de uma Conselheiros. palavra como essa. E aí é que eu vou puxar a próxima pergunta. O jovem, ele tem vigor, Sim. né? Ele tem, João fala isso, vocês têm vigor. A gente vai chegando, eu já tô na casa dos 40. Realmente vai perdendo o vigor, mas ainda tem lenha para queimar aí. Graças a Deus. Né? Nessa de ter vigor, muitas lideranças focaram em algo que se chama entretenimento, inclusive dentro da igreja, né? O entretenimento, ele tá dando, vamos dizer assim, hoje ele tá dando a colheita, que é muita gente, mas muita gente muitas vezes vazia, Sim. né? Mas de fato, nós não podemos também deixar de falar, porque isso, né, aconteceu em muitas igrejas históricas, né? Deixa o jovem de lado. Ele simplesmente tá aqui para ficar velho. Fazem isso com criança, né? Isso foi engraçado. E fazem isso com jovem. Aí vieram as igrejas neopentecostais, principalmente a igreja Renascer em Cristo, né? Que focou no jovem. Depois veio a Bola de Neve, Isso, todas essas... Lagoinha. Exatamente. Hoje em dia a Lagoinha, ela tomou conta, tem esse público aí. Só que continua um problema aí. Porque até eles perceberam, ó, só o tal do entretenimento não alimenta a alma, né? Pastor, você tá jovem, tá na caminhada aí, mas qual a tua visão para equilibrar? Não vou nem usar a palavra entretenimento, mas uma linguagem mais jovem, com também a sabedoria que há e a seriedade, o temor à palavra de Deus. Como é que a gente equilibra essas duas pontas aí? Meu Deus, pastorzão. Acho que tem se perdido dentro dessa questão. É uma opinião, assim, minha, humildemente, né? Tem se perdido dentro dessa questão da igreja, a igreja primitiva, né? Então, o pessoal tá falando, vem pra cá pra você ter isto. Ué, mas se fosse pra ter qualquer coisa que tem lá de entretenimento, eu ficaria do lado de fora. E aí a gente pega pra missiologia. Que, entre aspas, é muito mais legal. Uai, não é mais colorido, lá não tem aquele... É entre aspas, tá? Não é tudo mais... Agora, quando a gente se submete à igreja, né? A gente se submete à palavra. Amém. 1 João 2,14, na epístola de João, diz, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E aí a gente precisa entender o que está escrito. Vamos pensar na Bíblia até pra gente como um livro de código. Se não ter alguém que nos explique, ninguém não vai entender. E na questão de missiologia da igreja, né, tem faltado a questão de consolidação. Consolidação é absurdamente importante, né? Criar raiz. Com certeza, a gente está pegando mudinhas, né, plantinhas pequenas, e colocando elas em uma areiazinha, um térreo, um lugar que é fino, não tem uma camada grande de terra para poder fazer com que ela cresça. Meu avô, talvez ele não tenha um conhecimento muito grande da Bíblia, mas a aplicação de Bíblia na vida dele é muito bonita. Ele fala bem assim, toda árvore para ser grande, ela cresce primeiro para baixo. Sim. Raiz. E aí a gente tá colocando o pessoal de cabelo branco de canto. Não. A gente agora é o momento da igreja legal, tá bom. Mas e quando for lá na frente? Os nossos filhos precisam de pastores. Os nossos filhos precisam de líderes, né? E líderes nascem dos finais. Então, vamos imaginar aqui de novo. Eu preciso citar Timóteo porque ele é a nova igreja. Paulo tá no final da vida dele, não sei se com cabelo ou não, mas é um senhor, né? Entre aspas. E ele mostra que a consolidação nunca deixou de ser uma novidade na igreja. Porque no final da vida dele, ele consolida 2 líderes grandes para a igreja. Ele consolida Tito e Timóteo. Fala, vocês precisam fazer isso. Que são jovens. E são jovens. Ele diz, o pastor ou o bispo da igreja, não usa a palavra pastor. O líder da igreja, seja marido de uma só mulher. Seja assim, seja firme. Ele está ensinando para um menino uma coisa chata.
Não é? É a parte chata da igreja. E a gente tá falando, não. Ó, a parte chata da igreja não precisa mais. Não, precisa. A gente precisa ouvir que existe pecado, que a gente precisa lutar contra o pecado. A gente precisa ouvir a parte chata da igreja, né? É necessário, pelo amor de Deus, sem consolidação nós teremos árvores que vão dar frutos que não glorificam a Deus. E tudo disso que a gente vive tem que apontar para Cristo, para a cruz. Uma vez, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso e muito melhor do que eu, um jovem admirador da pregação estava pregando isso muito tempo atrás, e quem entra na igreja? Charles Spurgeon. Nossa, pai do céu, o príncipe dos pregadores, o cara que todo mundo temia quando entrava na igreja. Ele senta no último banco e escuta o menino pregar. E aí o menino chega nele e fala, o que o senhor achou da pregação? Charles Spurgeon, que eu acho que devia ser muito ranzinza, olha pra ele e fala, horrível. É horrível. Sua pregação foi ruim. Ele diz, por quê? Não passou pela cruz. Não falou da cruz. Não falou de Cristo. Olha isso! Imagina você tomando uma avaliação do príncipe dos pregadores. Ele errou? Não. Será que esse rapaz desviou? Eu não sei. Mas ele lembrou. Ah, tá. Não é porque eu sou novo que eu tenho que desprezar o cabelo branco, né? Então minha avó falava sobre oração. Ah, mas oração é chato, pastor Isaac, irmão. Samuel é chato, orar é chato. Mas é o fundamento da igreja. Santificação, jejum, é chato. Não, a gente tem que estar em um culto que só fala que a gente é legal, que a gente é bacana. Tá, mas é a santificação da igreja. Uma vez Samuel usou uma palavra tão bonita, um cara tão rebuscado, e eu sinto muito de não ser tão bom quanto você, mas eu vou utilizar disso. Ele falou a tríplice da igreja, oração, jejum e palavra. Eu falei, nossa, ali mesmo eu já queria ficar rodando. O cara nem pregou e falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Então, tá bom, pode ser chato, mas foi o que trouxe a igreja onde a igreja está. E é o que vai levar a igreja até o dia do grande juízo. Tudo bem ter entretenimento. Eu acho legal ter um cinema na igreja. Eu acho legal falar sobre relacionamento na igreja, falar sobre escolha a sua pessoa, né, para a vida inteira. Mas não tem que tirar o fundamento. Já pensou a gente vai construir um apartamento com outro tipo de fundamento? Não, porque aí os engenheiros antigos olhando pra gente, eu sinto até como uma soberba da igreja que eu faço parte. Eu tô falando assim, da geração, né, que eu represento. Das vezes a gente fala assim, não, vocês foram legais, mas senta aí, a gente vai ensinar. Vai ensinar o quê? Vai ensinar o quê? Eu imagino os tiozão olhando pra gente, né? Eu venho de uma igreja, de uma unção do pastor Enéas Tonini. Meu Deus, esse cara, ele tem a faculdade hoje da Batista, é baseada nesse cara. Sim. Esse cara pregava falando, abra um vernáculo sagrado. E aí a gente, nossa, como é que fala? Que arcaico. Não é arcaico. A gente vê os pregadores da própria palavra apontando, né? A própria palavra. Então a gente tem que apontar a própria igreja. Não, os meus avós pregavam assim, então vou pregar desse jeito. Ah, André, mas aí a gente vai perder gente. Então, mas tá consolidando os que estão, né? Uhum. Tá, então beleza, eu vou responder pra ele vai me dar testemunho sobre isso. Eu não preciso de até porque, como Paulo morre? Sozinho. Sim. Sozinho. Ele fala, traz João Marcos, teve uma briga dos caras, né? Traz João Marcos aqui pra mim, ele é de muita valia, mas ele morre sozinho. A gente nasce sozinho e vai morrer sozinho. A gente precisa trazer, em nome de Jesus, o poderoso Senhor, precisa trazer a responsabilidade das escrituras. Vão ter dias que vão ter festa, mas a Bíblia fala muito mais, é melhor estar numa casa onde tem luto. Olha que responsabilidade bonita, porque ali a gente para pra pensar. Todo mundo olha pra alguém que tá sendo velado e fala, será que ele viveu e morreu do jeito que ele queria? Então a gente tem que pensar nesse momento. Tem uma reflexão maior, né, no luto. Opa, obrigado por resumir dessa forma. Tá vendo? Eu preciso aprender. É disso, é uma reflexão maior, né? E outro ponto que eu quero destacar aqui, e isso eu falo pra juventude, né, que o tema hoje é esse, né? Pesquisas revelaram que nós estamos numa geração mais burra. Desculpe por isso. Por que tem isso? Porque hoje em dia a facilidade, né? Ela criou até um termo em inglês, eu não vou lembrar agora, mas que significa o cérebro apodrecido. Que é justamente você ficar vendo as redes sociais e rolando os reels, os vídeos curtos,
E aquilo não te dá esforço, né? E nós trabalhamos, eu trabalho com criança, né? A sua escola que você trabalha também. De criança, e a do pastor. Criança também. É, criança. Então, esse cérebro apodrecido dificulta, né? Eu falei isso essa semana lá com as crianças. Não pega o celular direto. Se tem lição, porque fazer a leitura, você se esforçar para isso, todos nós que estamos aqui hoje, nos esforçamos para chegar em algum lugar. E quando Paulo está prestes a morrer, o que ele fala? Olha, traga a minha capa, se eu não me engano. Exato. O João Marcos, né? E traga os pergaminhos. O que Paulo está falando? Mesmo no fim da vida dele, ele está preocupado em ler as escrituras sagradas. E nós temos que estar preocupados, você que é jovem, né? Ande, eu vou sempre repetir isso, na contramão desse sistema. Se infelizmente a geração está ficando mais burra e é essa pesquisa mesmo, nós como cristãos, nós somos conhecidos, ou pelo menos éramos, conhecidos como o povo do livro. Se dedique a ler a sua Bíblia. Se você gosta de outro tipo de literatura, né? Eu também leio, eu li aquelas Crônicas de Nárnia. Legal. É do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, né? Que era um professor lá de Cambridge. Então, olha o nível dos caras. E ainda tem muita gente assim, né? Renomada. Mas eu não tô falando deles, eu tô falando para você que está nos escutando. Você que é jovem, da igreja congregação, da igreja batista, igreja presbiteriana, igreja que o pastor também dirige, não importa. Se dedique a isso. Aqui foi dado uma dica valiosa para a sua vida. Quando o pastor fala disso, de fundamento, o fundamento numa obra é o que mais gasta. Muitas vezes vai um tempo que você fala, não acredito, né? Eu já construí, eu vou construir de novo, mas já construí. Você olha, tá valendo a pena? Poxa, eu comprei tanta coisa e tá indo para debaixo da terra, mas é aquilo que mantém a casa em pé, né? Samuel. Olha, de verdade, que reflexão maravilhosa. E de fato, a superficialidade desta geração, ela é absurda, né? Tudo é ali no curto, tudo é rápido, tudo é supérfluo, tudo é um absurdo a falta de profundidade, inclusive, de pensamento, de construir um texto, de construir uma narrativa. A gente percebe, desculpa, pastor André, eu vejo, já assisti uma pregação sua, são poucos pastores jovens que hoje a gente para ouvir. Porque alguns estão fazendo leitura de papel feito em chat GPT, pelo amor de Deus. Pelo amor... E a minha preocupação aqui de quem é pentecostal, não tem vergonha nenhuma de deixar isso de forma muito clara. Eu busco os dons, eu acredito que ele renova a minha alma toda vez que eu sou tomado pelo Espírito Santo. Toda vez que uma língua diferente aparece na minha boca, eu sei que algo está sendo transformado lá dentro. E a resposta para minha alma é: ele vive em mim. Ele vive em mim. E eu vejo o jovem querendo pregar sem sentir Deus, sem sentir o Espírito Santo, sem sentir o toque de Deus, sem sentir a eloquência do Espírito de Deus na pregação. Prega como se estivesse fazendo a leitura de um texto qualquer. Não, é aquela leitura que transforma vidas. Aquela leitura transforma histórias. E as pessoas estão levando esse livro como um livro qualquer. Não é. As Escrituras Sagradas é o nosso livro de fé, é o nosso caminho para a vida eterna. Sim. E a gente percebe essa superficialidade tão clara que alguns acham, se você perguntar para algumas pessoas, Isaac Jovem, o que é a graça do Filho de Deus? O que é a graça? Alguns vão falar até o nome de uma igreja. Que absurdo! Onde a graça, aquilo que nós recebemos de graça, que é transformador para nossa alma, que é transformador para nossa história, e ao final promete uma vida eterna a todos aqueles que seguem as suas pisadas. Nós pagamos o quê para ter isso? Né? Aí eu receber essa graça, eu não quero ter minha vida transformada, eu quero continuar fazendo as mesmas coisas, continuar tocando as mesmas coisas. O pastor André é músico como eu, nós estudamos um pouco de ritmo. Estão colocando ritmos mundanos dentro das igrejas. E os jovens estão caminhando achando que está tudo certo e não está.
Nós, dentro da igreja, nós precisamos chorar, nós precisamos sentir Deus, nós precisamos sentir a visitação do Espírito Santo, nós precisamos sentir que a nossa vida está sendo transformada por Ele. Senão não faz sentido, meu amigo. Desculpa o desabafo, mas quando você olha para esse pessoal mais jovem, principalmente, alguns adultos, que a mente é pequena, você olha para eles e fala, pelo amor de Deus, abre o teu olho, você está com uma riqueza tão grande, você é joia. Você está com uma riqueza tão grande na sua mão e você tem vergonha de falar que você tem. Tem vergonha de falar que você é cristão. Tem vergonha de falar que Cristo salva. Tem vergonha de falar, meu irmão, a paz do Senhor. A paz de Deus. Quantas vezes a pessoa te encontra na rua e fala assim, paz, irmão. Não é isso? Paz aí. Que isso? Essa paz, ela muda a vida, ela transforma a história. E o convite sempre, seja você jovem, seja você de mais idade, examine as escrituras, tenha profundidade nela e não tenha a menor dúvida que aquilo que nos faltar, Cristo há de suprir. Meu amigo, desculpa aí o desabafo, mas eu acho que tem gente que precisa ouvir isso. Tá muito feio, tá muito feio. Igrejas cheias, mas pessoas que você olha, você fala, é um show? É um pregador que fala, Deus não permite que você sonhe algo sem que seja possível acontecer. Como assim? Como assim? A nossa carne, ela tem desejos. É todo o desejo da nossa carne que é o desejo de Deus para a nossa vida? Ou será que aquela passagem fala que o que não passou pela nossa mente, não desceu no nosso coração é vontade dele? Que os planos dele para nós nem sempre é o nosso plano. Verdade. É loucura. Pregações que são coach, palestras, é um negócio absurdo. Absurdo. Fuja desse tipo de lugar. Busque o conselho dos mais velhos. Sim. Busque ouvir mais. Busque a sabedoria. Busque aquele que tem as marcas da tribulação na sua vida. Busque ele, porque é a tribulação que produz experiência. A experiência produz paciência. Né? Fé e esperança tá ali. E tudo começa na tribulação. Tem gente que passou por tantas tribulações que você está querendo ensinar aquela pessoa. Então, jovem, vem para cá. Seguir a Cristo é o melhor caminho para sua vida. Amém. O senhor quer falar? Não, eu acho que o desabafo foi longo demais, perdoe. Depois eu só vou fazer aqui um agradecimento, mas dessa questão aí, o pastor pode discorrer à vontade, né, sobre essa superficialidade, né, essa falta tem que ter... Eu sou presbiteriano, né, e um dos nomes que eu ouço bastante é o Hernandes Dias Lopes. E ele anda por todos os campos do meio evangélico, porque ele tem o seguinte pensamento: nós temos que construir pontes, né? Tem muita gente que quer construir muros. O cristão não. Estou aqui do lado do meu irmão da congregação, né? Nós temos que construir pontes. Muita gente quer construir muros. Isso é terrível. E ele sempre fala isso, né? Eu sempre falo isso: não existe cristão sem um Pentecoste. A igreja começou lá no Pentecostes, né? Não tenho dúvida disso. E o Hernandes fala que você tem que ter o sermão seu tem que ter fogo. Qual o sentido que é esse fogo aí? Realmente não é um texto qualquer. Não é um livro, mais um livro. É a palavra de Deus que tem poder para salvar. E tem poder não somente para salvar e dar vida e vida em abundância. Então, ali está o remédio, está a solução, né? Essa semana eu publiquei um texto no meu Facebook que eu escrevi que eu estava cansado do Brasil. Depois, se vocês quiserem, entram lá. Mas no fim do dia, no mesmo dia, que de manhã eu estava para baixo, desanimado, no fim do dia, isso foi na quarta-feira, depois do culto de oração, depois de expor o livro de Apocalipse que nós estamos estudando lá, falei, poxa vida, Deus está no controle. Então é isso, tem que se voltar realmente para a palavra de Deus, não achando que ele é um livro qualquer. Tem que ter essa chama, ela não se apaga, né? A chama do Espírito Santo. Pastor, pode comentar a respeito aqui dessa nossa conversa, porque aqui tem sido uma conversa, né? E eu acredito que tem sido uma conversa edificante, boa, né? Entre a palavra de Deus não é um livro qualquer, essa questão do fogo de Deus. O livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 13, diz bem assim: o fogo será mantido sobre o altar e não se apagará. A gente sabe que é uma
O sacerdote tinha que ir lá. Exato. De terminava dia. um turno, vinha outro e aumentava o fogo. Então, passando por essas linhas que os irmãos falaram, tem a questão dos nossos antigos, né? Que manteram o fogo aceso. Talvez a igreja, talvez o Senhor, e a gente não... a minha geração, tá? Quando eu falo a gente, não tô falando de vocês, não. A nossa geração não tem percebido que o Senhor tem colocado a gente como sacerdote para que esse fogo se mantenha aceso. E é uma responsabilidade. Eu vejo, como o irmão Samuel falou, que parece que as pessoas vão viver a pregação e vão lá expor um texto como se não tivesse vida naquilo. Eu me lembro quando eu tinha muita vontade de pregar, pastor Isaac, e aí tinham tantos outros melhores. Paulo mesmo fala, considere os outros melhores que você. Justamente para a gente manter uma igreja humilde, né? E aí, a gente tem colocado a palavra do Senhor, louvado seja, numa equivalência de eu amo revista em quadrinhos. Então, esse ataque vai ser a minha geração. Não é um ataque, né? Sei lá, vai soar como um ataque. Principalmente no momento atual que a gente vive. Tudo não pode falar, você não pode falar isso. E aí, a gente colocou a equivalência da Bíblia a uma revista em quadrinhos. Eu amo revista em quadrinhos, mas revista em quadrinhos eu leio. Na palavra, eu medito. E aí, meditar na palavra, tem um escritor, eu não me lembro qual que foi. Eu acho que foi, eu não sei se foi esse pastor, mas teve um pastor que falou que a palavra é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Amém. Eu vejo o pessoal do islamismo, né, que tem um respeito imenso pelo Alcorão. E se alguém falar qualquer coisa contra o Alcorão, é passivo até de agressão. Eu não estou falando que os cristãos têm que agir desse jeito, mas que a nossa agressão seja com essa linha, com lágrimas quando a gente pregar, com o coração quebrantado quando a gente pregar. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei, que o meu tio, benção tio, eu amo o Senhor, pastor Elias, muito, muito melhor que eu. Ele é a geração passada. Vocês que são a geração passada, a gente precisa reconhecer isso, não é... Como é o nome da palavra? Demagogia. A gente precisa reconhecer. Vocês trouxeram a igreja até aqui. E a gente precisa pegar a igreja e fazer a igreja chegar até a próxima geração. A gente precisa perceber que nós somos os sacerdotes que vão manter o fogo aceso. E se a nossa geração já está olhando para vocês e está falando, não, a gente vai fazer melhor porque a gente sabe falar grego, porque a gente sabe falar hebraico. Bom, uma vez eu me lembro que o senhor perguntou... Os meninos metidos, né? Acima de tudo, pastorzão, eu peço perdão por eles, para vocês e para qualquer outro dos irmãos que estejam vendo. Nos perdoem. A gente está muito arrogante porque a gente descobriu o índice da Bíblia. Nossa, como a gente é bom. Uma vez o senhor falou para mim, que legal que você sabe falar grego, André, que legal que você sabe falar hebraico, mas deixa eu te perguntar uma coisa, isso aí salvou quem? Aí eu falei, nossa. Aí uma vez, com a minha arrogância, pastor Isaac, eu falei, Deus, eu acho que se a gente ir por esse caminho vai ser melhor. Ele falou, folheia a Bíblia aí, André. Aí eu folhei. Você leu? Folheia de novo. Folhei. Falou, tem algum livro que você escreveu aí? Eu falei, não. Então baixa a sua bola. Aí o pessoal assim pensa, né? A gente que quem se submete à geração passada ou é falso ou não tem personalidade. Não, muito pelo contrário. Eu estou criando minha personalidade baseada naqueles que fizeram. Eles fizeram. A nossa geração não fez nada ainda. A gente não construiu nada ainda que seja, nossa, passivo da geração passada olhar e falar parabéns pelo que vocês estão fazendo. Não. Né? Como Paulo e Timóteo. Timóteo, ele começa falando como se Timóteo fosse um estagiário e termina dizendo servo de Cristo. Olha isso! Olha como Paulo reconhece Timóteo. Mas porque Timóteo era tão digno da confiança de Paulo, que Paulo pegava as cartas e falava, pode levar. Sabendo que se Timóteo não tivesse um caráter bom, ele podia apagar uma parte e dizer, isso aqui está muito pesado, não vou escrever, isso aqui não pode, Paulo. Paulo ia dizer, então você não é digno da minha confiança. Paulo deixava a carta e falava, entrega lá, Timóteo, pode ir. Amém. Pensa só, para um cara que está preso e sabe que aquilo pode ser mudado, se Timóteo tivesse picuinha com a igreja anterior, não, o amigo de Paulo tá lá e ele não gosta de mim, me chamou de menino, eu não vou entregar a carta. Não, Timóteo falava, não, é apesar de mim. Então, amém. Mais uma vez, perdoe a nossa geração. A gente tem uma figura de linguagem que eu acho muito legal,
que o pastor Anderson Silva é o João Batista dos dias de hoje. Esse cara é da hora, ele é da hora. Mas bate pra caramba, então não é legal. O sermão dele não é legal. A gente quer ouvir que a gente é bom, que a gente é filho de Deus e que não sei o quê. Aí ele falou assim, eu não me lembro de quem, mas ele usou essa figura de linguagem. Nós somos meninos rebeldes em cavalos selvagens. Nossa! Eu falei, não precisava disso, cara. Precisa sim, a gente precisa sim. Tem que tomar umas pancadas, porque a gente tá se achando muito. A gente senta numa roda de pessoas que são melhores que a gente. Goste você ou não, são. O André tá traindo o movimento. Que movimento, irmão? Para, pelo amor de Deus, vocês estão doidos? A gente não construiu nada, a gente tá falando de sermões que adoçam a boca, mas o ouvido de Deus tá bem assim, ó. Não vou ouvir isso. Deus não tem inspirado. Pode doer. Não tem inspirado boa parte dos sermões que a nossa, não tô falando da geração deles não, que a nossa geração tem pregado. Então a gente tem empregado coisas, vem pra você ter isso. Uai, pastor Isaac já falou, olha a sapiência desse homem, meu irmão. Pelo amor de Deus, ó como que ele já jogou. Ele já jogou na seleção de Jesus, amigo. O pessoal que veio antes já jogou na seleção de Jesus, tem a camisa lá, 10 usou. A gente não tem, a gente é estagiário. Olha o que ele falou. Desculpa aí, o pastor falou aí que tinha se desabafado, eu tô desabafando também. Já o pessoal que é dos cultos jovens já não vão me chamar pra pregar porque eu traí o movimento. Pastor Isaac falou que, ué, se é pra gente ter coisas dentro da igreja, no mundo a gente tem tão mais colorido, então é melhor ficar no mundo pra escutar um sermão que vai dizer que hoje eu tenho, que eu sou fofinho, que isso. E quando vier o dia mal? Aí você dança. Aí, ó, essa cara que a gente vai ter que ver. Aí, ó, culpa nossa. A gente vai ter que falar, pastor Isaac, eu pequei. Aí você vai olhar e falar, eu avisei. Você tá errado. E a gente vai falar, então tô de mal. Tá bom, mas fica aí de banco. Eu quero fazer um agradecimento. Por favor, tem os apoiadores também, que é importante a gente destacar. Nós temos os apoiadores, mas aqui eu vou fazer um agradecimento especial, até porque pelo caminho que esse programa levou, né? Eu quero agradecer meu pai. Isso. Meu pai, que é pastor, né? Pastor presbiteriano, originalmente, só a minha parte da infância, né? Assembleia de Deus, mas a minha maior parte da vida foi na presbiteriana. Mas é o que eu sempre digo, é um presbiteriano mais pentecostal que eu conheço. E meu pai próprio fala, você é mais presbiteriano do que eu. Amém. Mas eu quero agradecer a ele porque ele me ensinou, ele hoje um senhor de cabelo branco já passou, né? Você tem feito aí os agradecimentos, pedido de desculpa, né? Mas é assim, me senti um pouquinho velho. Eu tô com 43, mas amém. Tem muita lenha pra queimar. Mas eu quero agradecer meu pai por tudo que ele me ensinou, o amor à palavra de Deus, né? As orações, que não foram poucas. Mas aqui, basicamente, encerrando, daqui a pouco, já fazendo aqui minha despedida desse programa tão maravilhoso que está sendo hoje. O pastor falou que o povo tem esquecido, os jovens, né? Que nós somos sacerdotes. Nós temos essa responsabilidade e o sacerdócio ele é universal, a partir de Cristo. Sim. Correto? Ah, mas existe então, pastor? Existe, mas não é disso que nós estamos falando aqui. E Pedro, ele fala para a igreja. Ele não fala para somente os cargos eclesiásticos de liderança. Sim. Ele fala assim, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. E vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Entende? Você é uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva. O pastor é uma pedra viva. E a irmãzinha que está lá no fim da igreja, ela é uma pedra viva. O menino novo, que simplesmente o papel dele é passar um slide lá. Ele é uma pedra viva. Sim. Nessa edificação de uma casa, não é a casa material. É uma casa espiritual.
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Tá vendo? Então, esse texto aqui que eu quero trazer é o seguinte: Samuel tem responsabilidade, o pastor tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, mas uma criancinha também tem, desde que ela esteja com Jesus. Foi por meio de uma criança que aconteceu aquele milagre lá, porque essa criancinha, esse jovenzinho, levou os pãezinhos, levou os peixinhos. Então, você aí, né? Essa palavra aqui, que tudo que aconteceu hoje aqui, não sirva de desânimo. Pelo contrário, sirva como um conselho, como, olha, tem chance, você tem que trabalhar para o reino de Deus, você tem que se apegar a essa palavra. Para de achar que isso aqui simplesmente é um livro. Para. E para de cumprir religião. Para de cumprir religião, certo? Vá para aquilo que é o verdadeiro. Lá em Apocalipse 17, fala que a grande prostituta é um sistema contrário, a religião contrária. É uma religião, sabe o que vai ser lá? 17:1. É o julgamento de todo esse sistema podre. Meu Deus. Entendeu? Então é assim, nós temos responsabilidades individuais. Sim. Se isso aqui chegar para um jovem e ele entender que ele tem responsabilidade, aqui já teve um ganho maravilhoso. Eu quero agradecer, né, a presença do pastor hoje aqui, foi um prazer. Hoje também vocês viram aí, nós temos novos apoiadores, R8 Estúdio, tem Alhos e Temperos Marques Palmas, tem a própria Igreja Presbiteriana lá de São João Novo, tem Império das Esfirras. Opa! Né? Tem bastante, foi passando aí, né? Tem o Léo, passado. Né? Isso. E o programa Fala Professor, né? Eu vou me despedir aqui. Quer me achar? Isaac Palma no Facebook, e no Instagram é o contrário. Palma Isaac. E no YouTube, Igreja Evangélica Presbiteriana. Deus abençoe vocês. E agora o pastor faça a sua despedida. É isso Eu aí. chamo de pastor. Não, mas o dom, né? Glória o dom, a Deus. O pastoreio é um dom. E isso independe. É importante até pro jovem que tá ouvindo. Eu quero ser pastor. Você pode ser hoje. Pode ser hoje, é um dom, busca de Deus. Isso é uma pedra viva. Se tiver dois ou três, se tiver dois ou três que ouvem você, que compreende, olha para você e fala, olha, que busca aconselhamento contigo, e você tem a palavra viva, tem a palavra de Deus, você é pastor. Você é pastor. Então, esse apreço a uma figura, a um título, é a pior coisa que pode acontecer. Tá? Antes de mais nada, nós somos os três aqui, irmãos. Sim. E quando você tem o mesmo pai, você é irmão. Não existe essa história de primo, igreja diferente, não. São irmãos. Alguns irmãos se comportam de uma maneira, outros irmãos se comportam de outra maneira, mas somos irmãos. E todos nós, para chegar o dia desejado e receber do alto aquela palavra, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Num pouco foste fiel, no muito vos colocarei. Entra pro gozo do teu Senhor. Naquele momento, não terá, esse era o irmão de tal igreja, esse era o irmão da outra igreja, esse irmão era de outra igreja. Não. Ali estará aquela multidão, né? Limpo de mão, puro de coração, que não entregou a sua alma à vaidade. Que foi falado aqui, essas coisas perecíveis, essas coisas que têm contaminado a mente do jovem. O jovem hoje está mais preocupado em olhar para o estacionamento da igreja e ver qual carro que é mais bonito, do que fazer uma leitura profunda das escrituras. O jovem hoje está mais preocupado em olhar para a roupa mais bonita que está, o sapato, aquele é cromo alemão, o sapato mais bonito, a roupa mais bonita, a barba mais bonita. De repente, a figura ficou mais importante do que a essência. Em qual momento nós perdemos isso? E olha que interessante esse trio aqui. 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. E nós estamos falando da mesma coisa. Amém. Sem humildade não existe honra. Sim. Sem você ouvir, você não vai aprender. Então, o convite a você que está nos acompanhando agora, nas minhas últimas palavras, o convite a você que está nos acompanhando hoje,
Busque a experiência. Busque aquele que sofreu. Agradeça o seu pai, como foi falado aqui. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, né? Então, é importante deixar isso de forma muito clara. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Um agradecimento e um abraço especial ao nosso irmão Rubens, do Império das Esfirras. Já contou o testemunho dele aqui. Será um apoiador desse projeto maravilhoso. Fico muito feliz mais uma vez e gratidão ao pastor Isaac pelo convite de fazer parte do quadro fixo. Acredito que o pastor André possivelmente receberá novos convites, porque foi muito bom hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de você que está nos acompanhando. Só repete as suas redes sociais e As minhas... Fala Professor. É isso aí, o programa Fala Professor hoje às 18 horas no YouTube da Tume TV Web. Tá? Então hoje às 18 horas tem um programa com uma entrevista fantástica com o pastor Fabiano Rosa. Tá? Então muito importante, assistam, será será com certeza mais uma mensagem poderosa para sua vida, tá? Então fica esse convite, todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, todas, @Fala Professor Samuel. É isso, fácil de encontrar. Que Deus abençoe você. Passo para o pastor André Olímpio para sua consideração final, meu irmão. Obrigado, pastor Isaac. Obrigado, Samuel, mais uma vez, viu? Obrigado, foi um prazer aprender junto com vocês. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é isso, pessoal. Se houve alguma coisa da qual eu tenha dito que possivelmente machucou, sei lá, não sei dizer, é só preocupação, porque a gente vai pegar o bastão na mão e vai ter que manter o fogo aceso. Obrigado, pastor Isaac. Obrigado de verdade. Obrigado, pastorzão. Você sabe, né, que a gente é. Obrigado por isso. Eu gosto muito de fazer isso. E foi um prazer poder conhecer o senhor. Eu não conheci, foi muito bom conhecê-lo, viu? Paz, pessoal. Igualmente. Fica com Deus. É isso. Valeu.